Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 3 a 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Que você esteja aí atento, àquilo que Deus quer falar com você nesta noite. 1 Pedro 1, 3 a 9 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nós sabemos que a carta de Pedro, essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita para pessoas que estavam vivenciando uma experiência de sofrimento. E quando Pedro está então escrevendo essa carta para um público que passa por duras provas de perseguição e sofrimento, ele inicia sua carta com um grande louvor a Deus, com uma exaltação a Deus. E essa exaltação é por conta da regeneração, ou seja, pelo novo nascimento que os crentes experimentam quando entregam a sua vida a Jesus. E aí então o versículo 3, ele vai apontar para dois fatos que são muito importantes sobre o novo nascimento. Eu quero que você preste atenção nisto. O primeiro fato é que esse novo nascimento, ele se dá segundo, dependendo da versão que você tem aí na sua casa, segundo ou em conformidade a muita misericórdia de Deus. Ou seja, a salvação, ela tem os seus alicerces no caráter de Deus, na sua iniciativa amorosa. A regeneração, o novo nascimento, se dá por conta disso, se dá em conformidade com esse caráter de Deus, desse amor que Deus tem por nós. Um outro fato importante que o verso 3 aponta é que esse novo nascimento, ou essa regeneração, ocorre por meio da ressurreição de Jesus. Foi o evento ressurreição que nos trouxe a perspectiva do nascer de novo. Porque é somente por ela, pela ressurreição, que nós admitimos essa ideia do reviver, do viver novamente. Então, desse modo, Pedro ele vai encorajar os seus leitores a observarem o propósito pelo qual foram revividos por meio da ressurreição. Isto é, para que nós fomos regenerados. E é importante nesse caso a gente observar no texto essa preposição para, O que a ressurreição nos trouxe? Diz que foi para esperança viva, a viva esperança. Foi para herança incorruptível. Foi para a salvação preparada. Ou seja, ele reviveu
para reavivar, para trazer vida, avivamento à vida que nós temos. E eu quero nessa noite levar a pensar um pouco, de uma forma até rápida, mas nessas 3 palavras: esperança, herança e salvação. Me parece que essas 3 expressões no texto, elas são sinônimas, elas significam a mesma coisa. No entanto, a maneira como Pedro descreve cada uma dessas expressões, colocando uma qualidade ligada a cada uma delas, nos dá uma coloração diferente, um matiz distinto, né? Uma grandeza singular que extrapola o conceito geral, né? Cada palavra está nos chamando a atenção para um ponto. É isso que eu quero te levar a pensar nesta noite aqui. Então observe comigo como Pedro falou de cada uma dessas palavras. O que a ressurreição nos trouxe? Em primeiro lugar, a ressurreição nos trouxe, segundo Pedro, uma esperança viva. Verso 3, e eu vou ler de uma versão diferente daquela que eu li no início. No início eu li a NVI, aqui eu estou lendo a Almeida Revista Atualizada. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então pensa, o que é essa expressão viva esperança desperta dentro de você? Esperança viva é o contrário de uma esperança morta. Ela aponta para a esperança renovada, em virtude de que quem motivou a esperança é totalmente confiável. Diz que Ele nos regenerou, é isso que Pedro está dizendo. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos regenerou para uma esperança viva, para uma viva esperança. Isso traz alegria cristã. Isso deveria mudar a nossa caminhada diária, deveria incendiar essa nossa caminhada, porque nós caminhamos com uma esperança viva, uma esperança que não está morta. Pensa um pouco nessa expressão. Pedro está dizendo que nós fomos regenerados para isso. A ressurreição nos trouxe isso, nos trouxe viva esperança. Lembra que esperança tem a ver com espera, né? Essa ideia de estar aguardando alguma coisa, de estar esperando, né? É como imaginar alguém esperando um ônibus chegar, por exemplo, num ponto de ônibus. A pessoa pode esperar de uma forma assim que ela nem sabe o que está esperando, nem sabe se virá o ônibus, né? E ela pode esperar de uma forma viva. Ela pode esperar com a certeza de que no horário determinado aquele ônibus vai passar. Nossa questão toda é que nós não sabemos o horário, né? Quando nós falamos de salvação em Jesus Cristo, nós não sabemos quando é que essas coisas acontecerão. Quando é que essa esperança que eu tenho, ela vai se concretizar. Mas ela é viva. Ela é viva porque o Deus que prometeu vir, né? O Deus que prometeu nos buscar, Ele não mente. E Ele está vivo, Jesus está vivo no céu. Então a nossa esperança pode ser viva, porque eu estou aguardando a concretização disto. A segunda expressão que aparece no texto, o que a ressurreição nos traz? Pedro está dizendo que a ressurreição nos trouxe herança incorruptível. Versículo 4 e 5 dizem: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O que desperta dentro de você essa expressão herança incorruptível? Você já ganhou uma herança? Já pôs as mãos num recurso, num dinheiro
em algo que você nem esperava? O que desperta dentro de você quando você pensa que Pedro está dizendo que nós fomos salvos para uma herança incorruptível? Veja como Pedro está definindo essa herança. Ele diz que ela é incorruptível, ou seja, ela não se corrompe, ela não pode se corromper. Diz que essa herança, ela é sem mácula, ou seja, não pode manchar. Diz que essa herança, ela é imarcessível, ou seja, ela não pode murchar. Diz que essa herança está reservada nos céus para nós. E nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Interessante isso, né? Uma herança que não se corrompe, uma herança que não mancha, uma herança que não murcha, uma herança que está reservada nos céus. Não está no meu acesso. Eu acho interessante isso, porque fico sempre pensando, se fosse um recurso financeiro que estivesse no nosso acesso, talvez nem teríamos sabedoria para gastá-lo na hora certa. E o texto diz que essa herança está reservada nos céus. Isso deve trazer para mim e para você segurança e deve trazer paz. Uma herança incorruptível está guardada nos céus para nós, para nós. Uma terceira e última expressão que Pedro usa, ele diz que é uma salvação preparada. O que a ressurreição trouxe? Trouxe uma salvação preparada. Olha o versículo 5, ainda diz: para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E Pedro continua dizendo assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pense, o que desperta dentro de você essa expressão, uma salvação preparada? Pedro está dizendo que nós somos regenerados, nós somos salvos. Jesus ressuscitou para a salvação preparada que está para revelar-se para cada um de nós. A ideia é que a nossa salvação está pronta. Eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada, a não ser manter a fé. Segundo Pedro, esta fé é preciosa. Diante das provações, essa fé tem que se manter, porque essa fé, ela vai redundar em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Isso deve trazer em nós paciência, perspectivas corretas. Eu posso sofrer agora, mas tem uma salvação que está preparada para mim. Que isso possa encher o teu coração de alegria. Quando você olha para essas expressões, para esse texto tão bem escrito, para palavras tão sábias de Pedro para nós, observe o que ele disse. Ele disse que nós fomos salvos, que Jesus ressuscitou, para que tenhamos esperança viva, para que a nossa herança seja incorruptível, para que tenhamos a convicção de que a salvação está preparada. Nós temos que apenas
aplicar a nossa fé, mas a salvação está pronta, preparada para revelar-se no último tempo. Nós cantamos hinos muito bonitos aqui no culto da manhã também. Certamente você que está em casa, você vai terminar esse dia dizendo assim: puxa vida, podia ter cantado aquele hino, aquele outro hino. Nós temos muitos hinos que são muito bonitos mesmo, que falam sobre essa mesma mensagem, a mensagem da ressurreição de Jesus. Mas eu quero encerrar essa mensagem aqui te fazendo recordar frases de alguns hinos que eu acho que nos ajudam a pensar nessas expressões, pensar na esperança viva que nós temos, pensar nessa herança incorruptível, pensar na salvação preparada. Tem um hino que diz que um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Morrer para mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. A minha expectativa é que você que está em casa, nós que aqui estamos neste momento, tenhamos essa convicção de que um dia nós vamos passar o rio, nós vamos vencer a morte sem temor. Morrer para nós vai ser uma vitória, porque nós vamos ver a glória de Jesus, o nosso Salvador. O hino diz: porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena. Cristo vivo está. Queria convidar você para um momento de oração. Eu não sei aonde você está neste momento, como você está neste momento, mas eu queria te convidar a orar comigo. Talvez tudo aquilo que você ouviu nesta noite aqui são coisas que você não tem convicção de nenhuma delas, mas talvez Deus esteja dando oportunidade a você para estar neste momento, vendo este vídeo, ouvindo essas palavras, me vendo aqui, para que você possa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar em outro país, você pode estar em outra cidade, você pode estar em outro estado, você pode estar agora lavando louça e vendo isso, você pode estar sentado no sofá da sala vendo este vídeo, você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu queria te convidar a que você parasse nesse momento e você orasse. Depois nós vamos terminar esse culto com um cântico que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E o que você precisa neste momento, talvez seja reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Ele ressuscitou por você. E o que Deus requer de nós é tão somente esse reconhecimento. Reconhecer que aquilo que foi feito lá na cruz foi por mim e foi por você. E quando nós fazemos isso, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos sela. Nós nos transformamos em novas criaturas. E nós vamos ter as convicções que nós falamos aqui. Com certeza você terá uma esperança viva. A sua herança será incorruptível. A sua salvação estará preparada no céu, aguardando até que você chegue lá. Talvez você que está ouvindo, você já seja salvo, você tem essas convicções. Eu queria te convidar a renovar a sua esperança nesta noite, para que ela seja viva. Você renovar a sua convicção nessa herança incorruptível. Você botar os olhos nessa salvação que está preparada para você, lá nos céus. E você pode se alegrar e terminar esse culto, né? Esse momento que nós estamos vivendo aqui, esse domingo de Páscoa, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus. Você pode terminar bendizendo a Deus, dizendo como Pedro disse: bendito seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus nos trouxe através da ressurreição de Jesus.